Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro de Obadias. Obadia, capítulo único. Vamos ler alguns versículos. Diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: Israel, dizendo, a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz o seu coração: que me derribará em terra? Se te elevares como a águia, e puser o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Versículo 12. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, e nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, e nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar, satisfeito para o seu mal, no dia da sua calamidade, e nem estender as tuas mãos contra o seu exército, no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas, para exterminares os que escapassem, e nem entregar os que lhe restasse no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Versículo 17. Mas no Monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Amém? Tome o seu assento. Obrigado pela reverência, a leitura da palavra de Deus. Diga assim: o princípio da retribuição. Amém. Obadias, ele mostra que a lei da semeadura e o princípio da retribuição constituem uma realidade da qual ninguém escapará. A lei natural da semeadura ilustra o princípio da retribuição no campo espiritual. E é justamente essa mensagem que encontramos no livro do profeta Obadias. Quem foi Obadias? Primeiro, Obadias significa servo de Deus. Já ele denominado como servo de Deus. O profeta Obadias, ele é um dos profetas menores da Bíblia, o autor do livro mais curto do Antigo Testamento, apenas 25 versículos, que condena a nação de Edom, os descendentes de Esaú, por sua crueldade e falta de solidariedade para com Israel, seu parente bem próximo, prometendo juízo divino contra eles e a restauração de Sião. Existe também um Obadias, servo do rei Acabe, famoso por esconder 100 profetas de Deus, esconder ele de Jezabel. Mas este não é o autor da profecia. Embora as tradições tentem edificar, mas não tem nenhum sentido.
Obadia exerceu seu ministério provavelmente no ano 487 a 486 a.C. A profecia anuncia o julgamento de Deus contra a nação de Edom por sua hostilidade e comportamento arrogante em relação a Israel. Através dessa profecia, Obadia destaca a justiça divina ao garantir que Edom será punido por seu papel na queda de Jerusalém e pelo prazer com o sofrimento de Israel. Esse livro também ele promete, como eu falei, a restauração e vitória final de Israel. Ele reafirma que a soberania de Deus e a certeza que sua justiça prevalecerá sobre todas as nações. Mas quem são os edomitas? Primeiro, nós sabemos que era um povo semita, descendente de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Eles habitavam uma região montanhosa ao sudeste de Israel, que era conhecida como Edom. Possivelmente devido à cor avermelhada das montanhas, ou outro diz pela cor, pela pele de Esaú. O termo Edom também ele relaciona com a palavra hebraica para vermelho. Então tem esses dois sentidos. E eles povoaram o Monte Seir. Como vê lá no livro do Gênesis, livro do começo, no capítulo 33 do livro do Gênesis, e o versículo 16, diz assim: tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Então, ele habitava nessa localidade. E no capítulo 36, versículo 8 e 9, diz: portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomitas, na montanha de Seir. Então, este lugar foi onde ele habitou. O versículo 21 diz: de Zon, Ezer e de Zan, estes são os príncipes dos Oreus, filho de Seir, na terra de Edom. Aqui, rapidamente, transformaram em uma poderosa nação. Esse pessoal se tornaram uma nação numerosa. Você pode ler todo o capítulo 36, que vai falar dessa nação se tornou uma nação poderosa. Até porque eles habitavam numa montanha e de lá avistava todos os inimigos que tentassem chegar até a montanha, eles avistavam. Então eles se gabavam que ninguém tinha acesso a eles. Nenhum inimigo, nenhuma nação que quisesse vencer eles conseguia chegar ao topo da montanha, porque lá eles habitavam e já observavam, e eles tinham um exército poderoso. Observe no livro de Números, no capítulo 20, versículo 14 a seguir diz: depois Moisés desde Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel. Porque era irmão, eles eram filho, Esaú e Jacó eram gêmeos, filho de Isaac e Rebeca. Foram geradas ali duas nações. Há profecia sobre isso. E quando diz que o menor, o maior, o mais velho serviria o menor, o mais novo,
E isso foi já o Senhor determinou. E Esaú se tornou uma grande nação. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando ele estava ali acampado em Cádiz, ele mandou falar com o rei, pedindo autorização para passar pelas terras de Edom. E aqui o versículo diz: e dizendo assim, diz o teu irmão, sabe todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais, olha o que Moisés manda dizer, como nossos pais desceram o Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, foi 400 anos, 430 anos aproximadamente, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, e nem pelas vinhas, e nem beberemos a água dos teus poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita e nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Eles deixaram? Não. Ao versículo 18. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que, porventura, eu não saia a espada ao teu encontro. Ameaçou. Ele ameaçou o povo, disse: olha, se passar, pode ter certeza que nós vamos encontrar com uma espada. Ao versículo 19. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço, ou seja, pagaremos por ela, pagaremos até a água que eles beberam, nós vamos pagar, mas deixa nós passar sem fazer alguma outra coisa, deixa-nos somente passar a pé. Porém ele diz: não passará. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Então eles não deixaram Israel passar. E o que aconteceu? Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Tem que fazer outra rodeio, porque eles não deixaram passar. Seu rei negou essa passagem a Israel por dentro do seu território. Quando os filhos de Jacó eles passaram ali, tiveram que procurar outro caminho para eles passar. Mas mesmo assim, tanto que Deus é maravilhoso, mesmo assim Deus ordenou aos israelitas que tratassem os edomitas como o quê? Como irmão. Vamos lá para Deuteronômio. E às vezes, amado, um povo que negou, mas era sangue, e Deus mandou que tratasse bem, devido à aliança que Deus havia feito com Abraão, seu amigo. Ele mandou que tratasse bem. Olha, Deuteronômio 23 e versículo 7. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão, e nem abominará o egípcio, pois estrangeiro foste na terra, na sua terra. Deus é um Deus justo, amado. Ele disse: olha, se estiver lá no Egito, o bem ou o mal, eles cuidaram de vocês, lá vocês multiplicaram. E às vezes a gente vê tratamento a ver com tanta injustiça, a ver dentro da própria casa, dentro da própria família, quando fala em família de Deus, da igreja. E aqui Deus dando essa ordem para Moisés. Aí eles, com o ódio de Edom contra Israel, cresceu e atravessou século. Isso, quando aconteceu isso, Edom já tinha mais ou menos, que eles tinham fundado lá, 1.300 anos. Já tinha se passado, mas o ódio continuava.
Aproximadamente esse período, eles continuava sendo essa rivalidade com o povo de Israel. Mas Deus é um Deus soberano. Olha o que diz no versículo, diz: assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Versículo 1. Esta chancela, ela destaca aqui a soberania de Deus sobre o povo e reis da terra. Aqui fala sobre o poder do Senhor. Apesar de Edom não ser reconhecido como povo de Deus, o Eterno tinha legítima autoridade sobre ele, porque Deus está no controle de toda a situação, ele manda em tudo. Aqui, aí o versículo: temos ouvido a pregação. Parece indicar que Obadia falava em nome de outro profeta, assim como se estivesse falando. E quando nós vamos lá para Jeremias 49, profeta Jeremias 49:14, houve um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhe dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Ele ouviu o oráculo divino, ele ouviu a mensagem do Senhor, Deus falou com ele, e sobre de esse embaixador, enviado aos povos vizinhos para juntar, e aqui em guerra contra Edom. E tal embaixador não era profeta, mas um diplomata de alguma nação inimiga dos edomitas. Aí o Senhor vai dizer no versículo 2: eis que te fiz pequena entre as nações. Isso aqui é o rebaixamento de Edom. Aqui começa, Deus deu oportunidade a eles, mas a maior oportunidade que Deus deu a ele não foi essa do povo passar, foi quando o povo estava na terra prometida. Aqui foi a vingança de Deus, foi exatamente por isso. Se nós observarmos a data que a profecia ela foi escrita, e o mesmo período que Judá foi para o cativeiro da Babilônia, 486 foi o período da última leva do povo para o cativeiro. E aqui começa o rebaixamento. Edom é um povo insignificante e desprezível entre as nações, até que este veio desaparecer. Eles se gabavam da segurança que tinham, como eu falei a princípio. E qual foi o pecado de Edom? Qual foi o pecado de Edom? Quando nós olhamos para o livro de Obadia, o pecado de Edom era a sua soberba, orgulho e exaltação própria em relação ao povo de Israel. Mas esses três adjetivos aqui foi o pecado de Edom: a soberba, o orgulho e a exaltação. Essa aqui, Deus não se agradou de Edom exatamente por isso. Edom, ele se aproveitou da situação de fraqueza e vulnerabilidade de Israel para saquear a sua cidade e participar da destruição. Edom se regozijou com a queda de Jerusalém e com a desgraça do povo de Israel, especificamente Judá. A alegria deles foi com a derrota de Judá. Eles não apenas se alegraram, fizeram festa, banquete, celebrando a queda de Judá, quando foi levado para o cativeiro da Babilônia, mas que também agiram com violência e crueldade, entregando o israelita aos inimigos e saqueando as suas riquezas. O que acontece? Quando os babilônios sitiaram ali Judá, Jerusalém, e você sabe que no período de uma guerra, de uma batalha, alguém foge. E os que iam fugindo, eles encontravam nas encruzilhadas, quando não matavam, traziam e entregavam para os babilônios. O papel dele foi esse, o pecado dele foi esse.
de pegar e entregar, e ainda saquear os seus espólios. Os bens, as riquezas de Judá, eles saqueavam as riquezas. A principal acusação contra Edom, no livro de Obadia, é o seu comportamento, como eu falei, de exaltação e orgulho, considerando-se superior a Israel. E o que mais? Zombando da sua desgraça. Esse orgulho levou à crueldade e à falta de compaixão para com o povo de Deus. Aqui foi onde ele mexeu com Deus. A arrogância humana, ela é insuportável, mas a soberba espiritual, ela é repugnante. E os que assim agem estão destinados ao fracasso. Vamos ver o que diz Provérbios. Livro de Provérbios, Provérbio capítulo 18 e o versículo 16. Provérbios 18, 16 diz. Aliás, 16 e 18. Só fiz trocar aqui. 16 e 18. A soberba, o que ela acontece? Precede a ruína. E a altivez do espírito precede o que? A queda. Então esse sentimento, ele é terrível. E Deus não se agrada. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 5 e 5 diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestido de quê? De humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Foi o que faltou em Edom, foi a humildade, que ele não tinha. Aí veio agora a retribuição divina. A lei da semeadura e retribuição. A Bíblia contém várias referências à lei da semeadura e a retribuição, que é um princípio espiritual que descreve como nossas ações e escolhas têm consequência. As nossas ações e escolha têm consequência. Embora essa expressão, a lei da semeadura e retribuição, ela não seja mencionada exatamente dessa maneira na Bíblia. Ela não aparece dessa maneira. Os princípios relacionados podem ser encontrados em vários versículos. Nós podemos ver lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A lei da semeadura, ela é irrevogável. Quando nós olhamos lá para o livro de Juízes, capítulo 1, nós vamos ver lá onde começou essa lei da retribuição, no livro de Juízes, capítulo 1 de Juízes. Nós vamos ver aqui Adoni-Bezeque. Quando ele foi capturado por Judá, ele reconheceu, porque quando prenderam ele, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Observe que o nosso equilíbrio, nossos pés, está exatamente no polegar. Como é que a pessoa vai manejar uma espada sem o polegar? Até para você segurar no microfone precisa dele. E então ele fez isso de 70 reis. Ele cortava os polegares. Aí as pessoas tentando juntar as migalhas que caíam da mesa dele para sobreviver. E quando Judá capturou ele, fez exatamente isso com ele. E ele reconheceu que aquilo que ele havia feito, agora ele recebeu retribuição. Aqui no capítulo 1, versículo 7, conta a história, do que ele fizeram. E o versículo 9 foi quando ele foi capturado.
E aqui ele reconhece que o que ele plantou, ele colheu. Os edomitas, Saul, ele tinha entre os servos dele, que era edomita. Vamos ver aqui o que diz nos 1 Samuel, capítulo 21. Capítulo 21 de 1 Samuel, e o versículo 7 diz: E estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. Aqui foi quem entregou Davi, ele que deu notícia onde Davi estava, e a consequência ali foi terrível, a perseguição contra Davi. Estava esse servo de Saul. Davi, ele perseguiu muitos os edomitas. Vamos ver o que diz segundo Samuel, capítulo 8, versículo 14. Versículo 13 e 14 diz: E também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, e sobre os 18 mil, e pôs guarnições em Edom, e em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servo de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. O que é que acontece? A região montanhosa de Edom, ela foi invadida. A profecia, aqui depois ela veio se cumprir. Ela foi invadida e conquistada por diversos povos ao longo da história. E aqui destaca-se dos que invadiram lá, os natibeus, os nabateus, melhor dizendo, que se estabeleceram ali no território por volta do século V ou IV antes de Cristo. E ele também, no período de Davi, eles ficaram subjugados temporariamente no período do reinado de Davi. Quando, posteriormente, eles mesmos ajudando os babilônios, mas os babilônios fizeram o que com eles? Pegaram eles, tiraram do monte que ficava ali na cidade de Selá, no território da Transjordânia, fica ali na Jordânia. Depois passou a ser chamado de Petra, levando os sobreviventes ao sul da Judéia. Tiraram de lá os que sobraram e levaram para a Judéia, de onde tornaram os idumeus. Os idumeus, eles são descendentes exatamente dos edomitas. Esse povo desapareceu da face da terra. Hoje não tem mais nenhuma nação exatamente com este povo, porque veio a justiça de Deus. A lei da semeadura chegou para eles. Observe que quando o Império Romano ele estava reinando todos aqueles países, quando ele colocou quem para governar sobre a Judéia? Exatamente Herodes, o Grande. E ele era exatamente da descendência dos edomitas. É por isso que a perseguição contra o povo de Israel, você não vê aquela mortandade das crianças, tentando matar o Senhor Jesus, e ele atuou ali como governo na Judéia, e ele estava submisso a Roma, mas governando ali sobre a Judéia, rei da Judéia, no período do ano 37 a 44 depois de Cristo, e foi o responsável também, já na sua dinastia, pela morte do apóstolo Tiago. E Pedro escapou porque tinha um projeto de Deus. Deus havia falado na vida de Pedro, quando ele
encontrando com ele ali, que ele mandou apacentar os cordeirinhos, as ovelhas. Ali ele disse: olha, vai chegar um momento que tu querer ir para um lugar, tu não vai conseguir, alguém vai te cingir, alguém vai te levar. Ali era uma profecia sobre Pedro, e Pedro, foi por isso que ele escapou ali da morte, porque tinha um plano de Deus. Ali nós vimos que esse povo edomita, eles desapareceram da face da terra, porque eles plantaram uma semente terrível, exatamente perseguindo o povo de Deus, a nação de Israel, que é um povo, a nação peculiar do Senhor. Não adianta ninguém se levantar contra Israel. Alguém que se levanta contra Israel pode ter certeza que vem a justiça de Deus. E como foi lido aqui nesta noite, falando sobre Israel, nós temos uma responsabilidade de orar pela paz de Israel, interceder para aquele povo. Tem gente, pessoal, mas lá tem um povo mau, tem, mas aquele povo, em todo lugar tu vai ter gente ruim, mas tem povo ali, aquela ali, uma aliança que Deus fez com Abraão, e não adianta alguém se levantar contra Israel. Da mesma coisa é alguém se levantar contra a igreja do Senhor Jesus. A lei da semeadura, ela é irrevogável. O que nós plantamos, pode ter certeza que vem a colheita, vem as consequências. Não é possível ignorar a lei da semeadura. E muita gente diz hoje: Deus é amor. Sim, Deus é amor. Nós vivemos na dispensação da graça. Sim, vivemos na dispensação da graça, mas a justiça de Deus, ela continua a mesma. Deus não mudou. A justiça de Deus faz parte dos atributos do Senhor. E a lei da semeadura é exatamente essa, que ela continua em evidência na dispensação da graça. A retribuição é inevitável. Por tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Só como resolver essa situação? A única coisa que resolve é o arrependimento. E a fé em Jesus pode levar o homem a experimentar o amor e a misericórdia de Deus. O livro do profeta Obadias, ele profetiza aqui sobre o Senhor Jesus, quando ele virá para restaurar Sião. Ali, quando ele está falando da restauração de Israel, e todas as nações, os edomitas tiveram a sua justiça, escolheram, mas outras nações vão ter também a sua colheita. E ele profetizou sobre a vinda do Senhor Jesus. E se levantarão salvadores aqui do Monte Sião para julgar as montanhas de Esaú, e seu reino será do Senhor. Aqui exatamente falando do Senhor Jesus, que ele vai vir para restaurar no governo milenial. Então o livro do profeta Obadias é um livro tão pequeno, mas ele nos traz uma mensagem de que Deus nada passa despercebido diante de Deus. Era um povo que tinha tudo para ter alcançado a graça de Deus. Os edomitas tivessem acolhido o povo no deserto. Não, ele não deixou o povo passar. O povo tiveram que dar uma volta muito distante para poder chegar no seu destino, porque não deixaram. E ali foi acumulando. Quando chega o tempo do povo ir para o cativeiro, em vez de estar ao lado de Judá, não, estava contra Judá, estava contra a nação, o povo de Israel. E quem luta contra o povo de Israel está lutando contra Deus. E Deus não deixou passar, e veio a justiça. Esaú tinha tudo para resolver, mas como que tudo isso começou? Começou numa família dividida. Aonde entra o perigo é de uma família dividida. Começou essa família dividida lá no casal, Isaac e Rebeca. O erro começou daí, a nação dividida, porque era a predileção para um pai com um e a mãe com outro. Eu já falei várias vezes aqui
em predileção. Esse texto aqui começou exatamente, a história do povo de Edomita começou exatamente por isso. Foi exatamente da predileção. O pai apaixonado por Isaac, porque era caçador e ele gostava de comer a caça. A Rebeca amava Jacó, que é aquele filho que estava ali ao lado, ajudando a mãe em tudo. E com isso começou. A mãe, se Deus já tinha determinado que o menor ia governar sobre o mais velho, para que ajudar Deus? E ela arquiteta aquela mentira, coloca ele não era mais criança, ele já era um jovem adulto, não era um menino, era uma pessoa adulta, e agora vai para o conselho da mãe de mentir para o pai. O pai já de idade avançada, já cego, ele agora achando que ele ia morrer logo, pega e vai distribuir a bênção da primogenitura para o mais velho. Se Deus não tinha dito que era o menor, e para que fazer isso? E agora toda aquela situação aconteceu, mentiu, disfarçou. O pai viu que a voz era de um, mas tocando no pelo era de outro. Toda aquela confusão, aquela mentirada. Tudo isso começou dessa maneira. Começou uma rivalidade. 20 anos Jacó passou lá em Padã Aram. Com 20 anos ele retorna. E é com medo de encontrar com o irmão. Fizeram uma paz aparente, que nunca mais tiveram a paz, nunca mais se encontraram, nunca mais tiveram afinidade. E tudo isso começou dessa maneira. Então a advertência desse aqui é para que tenhamos uma família unida, que tenhamos uma família em paz. Não tenha predileção na sua casa, amar um mais do que o outro. Ame todos os seus filhos, independente se eles um dá mais trabalho do que o outro. Ame da mesma maneira. Amém? Que Deus e Cristo nos abençoe e continue falando aos nossos corações.